Elon Musk tem sido envolvido em inúmeras ameaças à humanidade. Entretanto, ele pode estar frente ao seu maior desafio até agora. Elon recentemente pegou o mundo de surpresa quando tweetou que estava cada vez mais convencido de que o ESG corporativo seria o próprio demônio encarnado. Em termos simples, a pontuação ESG é uma avaliação da exposição a longo prazo de uma empresa aos riscos ambientais, sociais e de governabilidade, que são frequentemente ignorados durante as avaliações financeiras tradicionais. Esses riscos incluem questões como eficiência energética, segurança do trabalhador e diversidade do conselho de administração, todos os quais podem ter sérias implicações financeiras. Uma classificação elevada indica que a empresa administra bem seus respectivos riscos ESG em comparação aos seus pares, ao passo que uma classificação baixa indica que a empresa tem uma maior exposição ao risco ESG. O índice S&P 500 ESG, que foi lançado em 2019, mensura o valor das ações de algumas das maiores empresas por capitalização de mercado nos Estados Unidos, que atendem a certos critérios de sustentabilidade. O seu escopo é semelhante ao índice S&P 500 original, mas visa auxiliar os investidores no processo de seleção de empresas com base em seu compromisso com as fortes metas do ESG. E aqui está o problema. Apesar de todo o bem que representa para o meio ambiente, a Tesla tem uma má classificação. E se isso não for louco o suficiente para você, a polêmica empresa petrolífera gigante ExxonMobil foi listada no top 10 das empresas ESG deste ano, enquanto a Tesla de Elon foi eliminada da lista. Musk foi ao Twitter para expressar sua frustração perante a notícia de que sua empresa havia sido excluída do S&P 500 ESG e disse: ESG é um esquema que foi armado por falsos justiceiros sociais. Elon também compartilhou memes ridicularizando a inclusão de 6 empresas petrolíferas no índice e afirmando que uma boa pontuação no ESG equivale ao cumprimento de uma empresa com agenda esquerdista. Alguns setores questionaram o conceito ESG, principalmente porque ele permite que empresas e investidores possam escapar de processos judiciais por atividades ou investimentos sociais irregulares. De acordo com a Bloomberg, o maior fundo mundial de ESG, com foco em câmbio, tem quase 3,1% de seus ativos investidos no setor de petróleo e gás, o mesmo setor que está acelerando a crise climática. A ONU pode ter introduzido a classificação ESG, mas hoje o Fórum Econômico Mundial é um de seus maiores apoiadores. O World Economic Forum, ou Fórum Econômico Mundial, é uma organização internacional sediada em Genebra, na Suíça. Ele reúne líderes políticos e empresariais todos os anos para discutir questões importantes que afetam a economia global. Klaus Schwab, professor de negócios da Universidade de Genebra, fundou o Fórum Econômico Mundial em 1971. Esse fórum era originalmente conhecido como o Fórum Europeu de Gestão, mudando em 1987 o seu nome para o Fórum Econômico Mundial, de modo a expandir a sua visão e incluir a oferta de uma plataforma para a conciliação de conflitos internacionais. O WEF é provavelmente mais conhecido por sua reunião anual no Fórum Econômico Mundial realizada em Davos, na Suíça. Esse evento atrai regularmente líderes empresariais e políticos de todo o mundo para uma série de discussões sobre questões globais. A composição deste grupo é uma amostra da elite global dos setores privado e público e conta com alguns dos mais proeminentes CEOs, diplomatas, celebridades, personalidades da mídia, autoridades governamentais, líderes religiosos e representantes sindicais do mundo. A função do Fórum Econômico Mundial se baseia no conceito conhecido como teoria das partes interessadas, um termo com o qual todos nós devemos estar alertas. A teoria das partes interessadas diz que, enquanto o objetivo de uma entidade do setor privado é aumentar os lucros para os seus acionistas, a organização deve ver o resto da sociedade como tendo uma participação nas ações da empresa. As decisões-chave devem levar em conta as partes interessadas, tais como funcionários, clientes atendidos pela empresa e a comunidade local e global.
O Fórum Econômico Mundial tem sede na Suíça e conta com escritórios em Nova York, Pequim, Tóquio, São Francisco e Mumbai. A pandemia forçou algumas mudanças nas reuniões anuais no fórum, que recentemente se transformaram em uma enorme sensação para a mídia. O Fórum Econômico Mundial e sua reunião anual em Davos já foram alvos de críticas no passado. A conferência e a própria organização têm sido criticadas por sua tomada corporativa de instituições globais e democráticas, bem como por suas iniciativas de lavagem de dinheiro pelo custo público da segurança, pelo status ambíguo e de isenção de impostos da organização, além dos critérios de filiação, pela falta de transparência financeira e pela pegada ambiental de suas reuniões anuais. Após protestos públicos, o governo nacional suíço decidiu em fevereiro de 2021 reduzir suas contribuições anuais ao WEF. O historiador holandês Rutger Bregman ficou viral há 3 anos durante um painel em Davos, onde denunciou os membros bilionários por evasão fiscal. Em um vídeo que já foi visto quase 11 milhões de vezes, Bergman afirmou que a principal causa da desigualdade é o fracasso global em combater efetivamente a evasão fiscal. É como se eu estivesse em uma convenção de bombeiros onde ninguém pode falar sobre água, disse Bregman naquela época. Não é difícil de entender. Temos que falar sobre os impostos. Isso mesmo, impostos, impostos e mais impostos. Sobre o tema anterior do fórum, o Grande Reset, centenas de milhares de posts circularam nas redes sociais nos últimos anos, muitos dos quais parecem afirmar que a elite global estava planejando usar o coronavírus para criar um colapso econômico absoluto. Temos sido alvo de campanhas de desinformação, assim como muitas organizações, e isto é algo que estamos trabalhando ativamente para combater, disse Saedia Zahid, diretora administrativa do Fórum Econômico Mundial. Nós confiamos nos fatos, na ciência, nas evidências, no conhecimento técnico e naquilo que a centena de especialistas reunidos nessa reunião, juntamente com os líderes empresariais e políticos, vão fornecer. Os manifestantes, ativistas e pessoas que lutam contra a desigualdade têm questionado o WEF a respeito de sua retórica vazia, acusando Davos de ser um símbolo de uma era fracassada que deve ser abandonada. Segundo um relatório divulgado recentemente pela Oxfam, 573 pessoas se tornaram bilionárias durante a pandemia do corona, a uma taxa de 1 a cada 30 horas. A cada 33 horas, mais 263 milhões de pessoas cairão na pobreza extrema este ano, a uma taxa de 1 milhão a cada 33 horas. Enquanto isso, em Davos, os bilionários estão se reunindo para celebrar o crescimento de suas fortunas. A pandemia e agora o aumento abrupto dos preços dos alimentos e da energia foi simplesmente uma festa para eles, disse Gabriela Butcher, diretora executiva da Oxfam. As décadas de progresso na erradicação da pobreza extrema agora estão em marcha ré e milhões de pessoas estão enfrentando um aumento impossível no custo de se manterem vivas, acrescentou ela. O WEF é patrocinado pelo seu quadro de membros, que inclui tanto líderes da indústria quanto personalidades de todos os setores, tais como celebridades, jornalistas e outras entidades dispostas a pagar os prêmios anuais e as taxas para participar dos encontros. O WEF Partners inclui algumas das maiores empresas do setor tecnológico: Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, do ramo farmacêutico, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, do ramo alimentício, como Unilever, a empresa Coca-Cola e Nestlé, e na parte petrolífera, como Saudi Aramco, Shell, Chevron e BP. Com uma formação tão abrangente, é bastante óbvio o motivo pelo qual o WEF é tão poderoso. 6 reuniões regionais são realizadas nos países em desenvolvimento da África, Leste Asiático e América Latina, mas a Conferência Anual em Davos, na Suíça, é o ponto de encontro principal de todos os membros. Acredita-se que as reuniões do WEF, ou Fórum Econômico Mundial, influenciam fortemente a tomada de decisões corporativas e do setor público, introduzindo novas ideias, tendências e formas de discussão para os seus membros e para o público em geral. Pequenos protestos vêm sendo realizados em Davos quase todos os anos, sendo organizados pelos partidos ecológicos locais. Este ano, a geopolítica dominou as discussões em Davos mais do que nunca. À medida que a guerra na Ucrânia se agrava,
a escassez de alimentos põe vidas em risco e a incerteza sobre a relação Estados Unidos-China cresce bastante. O surpreendente foi a falta de ênfase nas principais questões econômicas durante toda a conferência. Quase todos concordaram que a combinação de inflação, queda da bolsa de valores, lockdowns chineses e a possibilidade crescente de uma grande recessão global está contribuindo para um panorama econômico preocupante. Mas apesar disso, a agenda para este ano foi leve na abordagem de tais questões. Se compararmos com a crise financeira global de 2009, podemos dizer que o fórum foi igualmente pessimista, mas intensamente focado nos planos de recuperação econômica e em como o sistema globalizado poderia responder ao estoque. Durante uma crise de custo de vida, uma guerra na Europa, um aumento da desigualdade e uma maior polarização e desqualificação das pessoas, sem mencionar as acentuadas teorias conspiratórias que envolvem o fórum, no qual muitos políticos não teriam se atrevido a serem vistos em Davos este ano. A eficácia do formato do fórum também é questionável, especialmente considerando que aqueles mais afetados por essas questões são, infelizmente, excluídos da discussão. No fim das contas, Elon Musk pode ter razão. Além das péssimas normas do Fórum Econômico Mundial e teorias conspiratórias, algo muito duvidoso está acontecendo no mundo da governança global. E você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você concorda com Musk ou você acha que o Fórum Econômico Mundial é realmente importante para a humanidade? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Te vejo nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.